Uma mensagem alarmou Tessalônica. O dia do Senhor já havia começado. Na linguagem bíblica, o dia do Senhor não é apenas uma data nem um dia comum de 24 horas. É a intervenção decisiva de Deus, associada à vinda de Cristo, ao juízo e à salvação. Se esse dia já estivesse em curso, a perseguição, o medo e até o trabalho cotidiano precisariam ser reinterpretados. Mas quem enviou aquela mensagem? Paulo responde sem marcar datas. Ele fala de uma rebelião, de um homem da iniquidade e de um poder que o detém. Mas o centro da carta não é a curiosidade sobre o adversário, é a fidelidade de Cristo e a responsabilidade da comunidade. Provavelmente escrita em Corinto, por volta de 51 a 52 depois de Cristo, a segunda carta foi enviada à mesma jovem igreja da Macedônia. Começa agora. Paulo em Cartas, episódio 2, 2 Tessalonicenses. A abertura repete os três remetentes: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é o mesmo colaborador também chamado Silas no livro dos Atos dos Apóstolos. Os três aparecem como remetentes, embora Paulo seja a voz principal. A mesma equipe continua ligada à mesma comunidade. Pouco tempo havia passado desde a primeira carta, mas notícias novas exigiam resposta. As semelhanças de vocabulário e de estrutura são naturais em documentos próximos, dirigidos aos mesmos leitores. As diferenças aparecem porque a situação pastoral avançou. 2 Tessalonicenses não substitui a primeira. Ela corrige interpretações equivocadas e aprofunda problemas que continuavam abertos. Atos situa Paulo em Corinto quando Galião era procônsul da Acaia. O procônsul era o governador romano da província, e Corinto era a capital da Acaia. Uma inscrição fragmentária encontrada em Delfos ajuda a datar o governo de Galião e oferece um ponto externo para a cronologia da viagem de Paulo. O nome de Galião também aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando Paulo é levado diante do tribunal da Acaia. A inscrição não menciona a carta e não fornece o dia de sua redação, mas ajuda a sustentar o cenário. Corinto, no início da década de 50. A carta se apresenta como documento de Paulo, Silvano e Timóteo. Sua atribuição a Paulo foi recebida muito cedo. Existe, porém, um debate moderno sobre diferenças de estilo e sobre o modo de falar dos acontecimentos finais, tema que a teologia chama de escatologia. Este episódio segue a autoria tradicional, sem esconder o ponto decisivo. No final, Paulo chama atenção para a saudação escrita de próprio punho. Tessalônica era a capital da Macedônia, porto do Golfo Termaico e passagem da Via Egnácia. A Via Egnácia era uma das grandes estradas romanas. Atravessava a Macedônia e ligava cidades, portos e regiões do império. Mercadorias, militares, mensagens e cultos circulavam pela cidade. Uma notícia podia chegar por viajante, mercador, mensageiro ou membro de outra comunidade. Essa mobilidade ajuda a entender como uma afirmação religiosa podia espalhar-se rapidamente. Nesse ambiente, uma pequena igreja confessava Jesus como Senhor. Sua fé afetava a política, a economia e as relações de vizinhança. A segunda carta confirma que as perseguições e tribulações continuavam. O texto não descreve cada agressor, nem autoriza inventar prisões ou martírios específicos. Ele registra o efeito. A comunidade precisava perseverar, sem confundir sofrimento presente, com prova de que o fim já havia começado. Paulo começa dando graças. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele afirma que a fé crescia e o amor de cada um pelos demais aumentava. Não é elogio decorativo. Fé e amor são evidências de que a comunidade não foi paralisada pela pressão. No versículo 4, a esperança aparece por outro nome, perseverança. Paulo se alegra com a constância dos Tessalonicenses, em meio às aflições. Na primeira carta, fé, amor e esperança formavam uma tríade. Na segunda, a esperança se torna resistência paciente, continuar fiel, quando as circunstâncias parecem negar a promessa. O texto não elogia a passividade,
Perseverar é sustentar. A fé que confia, o amor que age, e a esperança que recusa, tanto o desespero quanto o pânico. O capítulo 1 usa linguagem forte, sobre juízo, retribuição e afastamento da presença do Senhor. Quando fala em ruína eterna, o texto não descreve um simples desaparecimento. Fala da exclusão definitiva, da comunhão com o Senhor e da participação em sua glória. Essa linguagem não entrega vingança às mãos dos perseguidos. Ao contrário, retira deles a obrigação de revidar. A justiça pertence a Deus. Aos cristãos perseguidos, cabe perseverar, sem reproduzir a violência que sofrem. Para os aflitos, a carta promete alívio. Na revelação do Senhor Jesus, o termo revelação significa desvelamento. Aquilo que hoje permanece oculto se tornará manifesto. O centro não é o espetáculo da punição, é a certeza de que perseguição, inverdade e arrogância não terão a palavra final. O capítulo termina em oração, que Deus torne a comunidade digna do chamado e leve à plenitude todo bom propósito e toda obra que nasce da fé. Ser digno do chamado não significa comprar o favor de Deus, significa viver, com o auxílio da graça, de modo coerente com o chamado recebido. O futuro esperado deve produzir fidelidade presente. No capítulo 2, Paulo pede que a comunidade não se deixe abalar, nem alarmar. Ele menciona 3 possíveis meios: uma manifestação espiritual, isto é, uma mensagem apresentada como inspirada, uma palavra transmitida oralmente, ou uma carta atribuída aos missionários. A expressão "como se viesse de nós" pode qualificar especialmente a carta, mas a construção da frase deixa aberta a maneira pela qual a afirmação ganhou autoridade entre os ouvintes. O texto identifica o conteúdo do alarme, mas não permite reconstruir com certeza quem o produziu ou qual desses meios foi decisivo. É possível que alguém tenha usado o nome de Paulo. Também é possível que uma palavra oral ou uma experiência espiritual tenha sido atribuída à equipe. Por isso, dizer simplesmente "uma carta falsa" vai além do que podemos demonstrar. A formulação segura é "uma comunicação de origem incerta", reivindicava a autoridade apostólica. O primeiro remédio contra o alarmismo é verificar a origem e o conteúdo da mensagem. Proximidade não é presença. Autoridade alegada não é autoridade comprovada. Para aquela jovem igreja, a autoridade apostólica era o ensino recebido dos enviados que lhe anunciaram Jesus Cristo. Se esta distinção já esclareceu a carta, inscreva-se. Nos próximos minutos, veremos por que Paulo menciona uma rebelião, um adversário e um poder que o detém, sem transformar o texto em adivinhação. O detalhe linguístico é decisivo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o verbo indica que o dia estaria presente, ou já teria chegado. O termo grego, pronunciado enestequem, é usado para uma realidade que se colocou diante de alguém e agora está em curso. O problema não era apenas uma expectativa intensa de proximidade, era a afirmação de que o acontecimento já estava em curso. A primeira carta dizia que o dia chegaria de repente, como o ladrão na noite. A segunda afirma que ele não deve ser declarado presente por uma mensagem alarmista. Não há contradição. Súbito não significa imediato. O momento permanece inesperado, mas a comunidade não deve aceitar que a consumação já começou. Paulo responde: que ninguém vos engane. Antes do dia, virá a apostasia, e será revelado o homem da iniquidade. A palavra apostasia pode significar rebelião, renúncia ou afastamento. Alguns intérpretes a entendem como uma grande rebelião final. Outros destacam o padrão bíblico de abandono da fidelidade. O roteiro preserva o núcleo comum. Uma oposição reconhecível precede a manifestação do dia. O texto anuncia o fato, mas não oferece uma reportagem antecipada de todos os seus participantes. Ao longo da história,
Grupos diferentes aplicaram esse termo a adversários diferentes. O documentário não usará a passagem para nomear governos, igrejas, nações ou pessoas atuais. O dado seguro é mais limitado. A consumação não deve ser anunciada como fato já realizado, porque a sequência indicada por Paulo ainda não estava completa. O texto chama o adversário de homem da iniquidade, filho da perdição, e iníquo, filho da perdição, é uma forma bíblica de dizer que alguém caminha para a ruína. Não descreve uma filiação biológica. Iníquo significa aquele que encarna a rebelião contra a lei de Deus. Ele se opõe, exalta a si mesmo e reivindica um lugar que pertence a Deus. Paulo não fornece nome, nacionalidade, data de nascimento ou retrato físico. Qualquer identificação precisa de mais. Afirmaria mais do que a carta afirma. A descrição reúne antigas imagens bíblicas de governantes que transformaram o poder em autoexaltação. Isaías anuncia a queda de um soberano arrogante da Babilônia. Ezequiel denuncia o governante de Tiro, que pretende ocupar um lugar divino. Daniel descreve a perseguição e a profanação do santuário, associadas a Antíoco IV, rei do período helenístico. Esses personagens não são simplesmente o mesmo adversário descrito por Paulo, eles formam um padrão. O poder humano se torna absoluto e tenta ocupar o lugar de Deus. Paulo retoma essa linguagem conhecida para descrever a concentração futura da rebelião, da mentira e da pretensão religiosa. Muitos intérpretes cristãos associam essa figura ao adversário final chamado Anticristo. A palavra Anticristo não aparece nesta passagem. Ela vem de outros textos do Novo Testamento e passou a designar, na tradição cristã, a oposição final a Cristo. Essa associação é uma leitura histórica importante, mas continua sendo interpretação. A carta assegura a manifestação do adversário e sua derrota. Ela não autoriza identificar, a cada geração, um novo candidato, com certeza. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que o adversário se assenta no santuário de Deus e se apresenta como Deus. Na época em que a carta provavelmente foi escrita, o Templo de Jerusalém ainda existia. Por isso, uma leitura ligada a um edifício concreto era possível para os primeiros ouvintes. Mas qual santuário o texto pretende indicar? A frase admite mais de uma leitura na história da interpretação. Uma interpretação espera um templo concreto em Jerusalém. Outra entende o santuário como a comunidade de Deus, porque Paulo também chama a comunidade cristã de templo. Uma terceira leitura vê uma metáfora. O adversário reivindica a autoridade divina, onde quer que exerça seu poder. Nenhuma dessas possibilidades transforma a passagem numa fotografia antecipada do futuro. Mesmo a leitura de um edifício concreto não autoriza reconstruir o momento, como ou por quem ele seria usado. E a leitura comunitária não permite apontar automaticamente uma instituição histórica. O ponto comum é a autoexaltação. Um poder criado pretende ocupar o lugar do Criador. Paulo diz que os leitores sabiam o que detinha o iníquo. Depois fala daquele que o detém. No grego, primeiro aparece uma forma neutra, algo que contém. Depois, uma forma masculina, alguém que contém. O verbo significa deter, reter ou impedir. Por isso, as interpretações falam em poder restritivo, uma realidade que limita a manifestação do adversário. O enigma existe porque os primeiros leitores possuíam uma explicação oral que nós não possuímos. Eles podiam relacionar as palavras ao ensino recebido de Paulo. O leitor moderno encontra apenas uma referência abreviada. Uma antiga proposta identifica a contenção com a ordem política, a lei romana, ou o governante que a personifica. A leitura explica bem a passagem do neutro ao masculino, uma estrutura e uma pessoa. Mesmo um Estado injusto pode limitar certas formas de violência por meio de leis e instituições.
mas o próprio poder romano também podia perseguir os cristãos. Por isso, a hipótese possui força histórica, mas não alcança certeza. Outras propostas apontam para a ação de Deus, para o Espírito Santo, para a Igreja, para a missão, ou para a pregação apostólica. Paulo havia explicado o assunto oralmente. Essa explicação não foi preservada na carta. Portanto, a resposta documentalmente honesta é: não sabemos com segurança quem ou o que é o poder restritivo. O mistério da iniquidade, diz Paulo, já está em ação. Aqui, mistério não significa um enigma que pessoas inteligentes precisam decifrar. Significa uma realidade oculta, cuja atuação já pode ser percebida, embora ainda não tenha alcançado sua manifestação final. O mal não começa apenas no futuro. Ele já opera de modo oculto, produzindo oposição e engano. A manifestação do iníquo será acompanhada por poder, sinais e prodígios mentirosos. O problema não é apenas se o efeito impressionante é real ou falso, mas a mentira que ele sustenta. A carta relaciona essa atuação ao poder de Satanás, mas não apresenta duas divindades rivais. O engano opera dentro de limites e caminha para um juízo que não controla. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, atinge o centro moral do problema. Alguns não acolheram o amor da verdade. Não se trata apenas de possuir informações corretas. Amar a verdade é acolher o Evangelho e permitir que ele oriente a vida. No versículo seguinte, a carta afirma que Deus os entrega a uma força de ilusão. Isso não significa que Deus seja autor da mentira. É linguagem de juízo. Quem rejeita persistentemente a verdade fica entregue às consequências do engano que escolheu acolher. Discernimento cristão não é colecionar suspeitas, é amar a verdade, o bastante para examinar a origem, o conteúdo e o fruto de uma mensagem. O oposto da credulidade não é paranoia, é fidelidade. O iníquo recebe muitas perguntas, mas o texto dedica sua frase decisiva à derrota dele. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o reduzirá à impotência pela manifestação de sua vinda. Não é um duelo entre forças iguais. A presença de Cristo basta para encerrar a pretensão do adversário. Por isso, a passagem deve ser lida a partir do versículo 8 e não terminar no versículo 7. O poder que detém permanece obscuro. A derrota do iníquo, não. O sopro da boca evoca a autoridade eficaz da palavra. A manifestação da vinda é a aparição pública daquilo que hoje permanece oculto. Paulo não alimenta fascínio pelo mal. Ele reduz o adversário à condição de poder temporário, limitado e destinado ao fim. Depois da passagem mais difícil, o tom muda da advertência para a gratidão. A comunidade foi chamada, por meio do Evangelho, a boa notícia da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Foi chamada para a santificação, isto é, para uma vida transformada por Deus e para participar da glória de Cristo. Paulo contrasta os que rejeitam a verdade com aqueles que são santificados e creem nela. O antídoto para o engano não é conhecer um código secreto, mas permanecer no chamado recebido. Por isso, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo ordena: permanecei firmes. Eles devem conservar as tradições recebidas por palavra ou por carta. Aqui, tradição significa o ensino dos apóstolos transmitido àquela comunidade, o evangelho anunciado pessoalmente e confirmado por escrito. A transmissão oral e a carta escrita não aparecem como rivais. São duas formas pelas quais o mesmo ensinamento apostólico chegou à igreja. Isso não significa que todo hábito surgido posteriormente tenha o mesmo peso. O critério é a continuidade, com a fé recebida dos apóstolos, guardada, transmitida e vivida pela igreja. No início do capítulo 3, Paulo pede: orai por nós, para que a palavra do Senhor corra
e seja glorificada. A imagem é dinâmica. A palavra corre. Quando encontra caminho, é acolhida com fé e transforma a vida. Ela é glorificada, diz Paulo, como já havia acontecido entre os próprios Tessalonicenses. A comunidade que recebe a missão torna-se também intercessora por quem a anunciou. Mesmo corrigindo a comunidade, os missionários também dependem da oração dela. Nem todos têm fé, diz a carta, mas fiel é o Senhor, que vos fortalecerá e vos guardará do maligno. O maligno é o poder pessoal do mal, identificado na linguagem bíblica com Satanás. Ele não é uma força igual a Deus. A segurança cristã não nasce da capacidade de decifrar todos os enigmas. Nasce da fidelidade do Senhor, que fortalece a comunidade para obedecer no presente. Paulo recorda o próprio exemplo. Os missionários trabalharam com fadiga, noite e dia, para não se constituírem em peso. Como anunciadores do Evangelho, eles tinham direito de receber sustento da comunidade. Naquela situação, porém, escolheram trabalhar com as próprias mãos e oferecer um modelo visível de responsabilidade. O exemplo não transforma o trabalho manual em condição para exercer o apostolado. Mostra que a autoridade cristã não deve explorar a dependência econômica dos convertidos. A esperança na vinda de Cristo não suspende a vida comum. Ela transforma o modo como o trabalho é realizado. A regra é precisa. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O texto não diz se alguém não pode. Não condena o enfermo, o idoso, o pobre, a pessoa com limitações, ou quem procura trabalho e não encontra. A correção atinge a recusa deliberada. Pessoas capazes que evitavam o trabalho, levavam uma vida sem disciplina, não assumiam suas responsabilidades e se ocupavam da vida alheia. A carta não afirma que todos agiam assim somente por causa da expectativa do fim. Essa relação é possível, mas não pode ser provada para cada pessoa. O jogo de palavras da passagem contrasta quem trabalha com quem apenas se intromete. A desordem não era simples descanso, mas uma vida sustentada pelos outros e ocupada com assuntos que não lhe pertenciam. Paulo manda que trabalhem tranquilamente e comam o próprio pão. Quando forem capazes, devem assumir o próprio sustento, sem abandonar a fraternidade. Se alguém persistisse em desobedecer, a comunidade deveria identificar a conduta e limitar algumas formas de convivência para produzir correção. O texto não descreve em detalhes como essa medida seria aplicada. Por isso, ela não deve ser transformada em abandono total, negação de alimento ou expulsão definitiva. O limite da disciplina vem no versículo 15: não o considereis inimigo, advertiu como irmão. A medida não procura humilhar, descartar ou destruir. Ela protege a comunidade e busca recuperar o irmão que errou. No final, Paulo toma o instrumento de escrita e acrescenta a saudação com a própria mão. Ele a chama de sinal em todas as suas cartas. Assim escrevo. Depois de uma comunicação que reivindicava a autoridade, a assinatura não é detalhe ornamental. Ela devolve à comunidade um critério concreto de reconhecimento. O procedimento também combina com a prática antiga de ditar cartas. Um escriba registrava o corpo e o remetente podia acrescentar a saudação final. Aqui, Paulo chama a atenção deliberadamente para esse gesto. A carta termina desejando que o Senhor da paz conceda paz em todo o tempo e de toda maneira. E a graça é desejada para todos. Até aqueles que precisavam de correção continuavam dentro do alcance da fraternidade, da paz e da graça. 2 Tessalonicenses não ensina a fugir da história. Ensina a discernir, perseverar, trabalhar e esperar. O próximo documento nos leva ao coração de Corinto, uma comunidade dividida por preferências entre líderes, diferenças de posição social, processos nos tribunais, questões de sexualidade,
dons espirituais e até pela maneira de celebrar a ceia do Senhor. Assista ao próximo episódio, 1 Coríntios, a carta a uma igreja que precisava reaprender o significado da cruz. E continue a série na playlist Paulo em Cartas.